de volta para falar sobre política, 11 horas e 58 minutos. Bom dia, Paulo. Tudo em paz? Tudo sob controle. Tudo tranquilo? Vamos à luta, falar sobre política? Vamos embora. O presidente Lula deu uma entrevista ontem de cerca de 70 minutos, 1 hora e 10 minutos na nossa co-irmã Rede TV. E eu assisti a entrevista toda. Kennedy Alencar bateu um papo com o presidente. Ele estava solto, alegre, descontraído. Dizem que quando os pensamentos do entrevistador batem com os pensamentos do entrevistado, a entrevista sai mais, flui mais naturalmente, né? Agora, quando o entrevistador é cri-cri, aí o negócio fica meio complicado. Mas o presidente, entre outras coisas, você vê que no dia anterior ele tinha se negado a falar sobre a movimentação dos bolsonaristas na Avenida Paulista. Mas ontem, conversando com o Kennedy Alencar, o presidente Lula se soltou, falou sobre o evento, disse que foi grande, mas disse que foi tudo em prol do golpe. Vamos ver aqui. Ok, primeiro é o seguinte, não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sabe, isso, mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação grande. Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. O dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. Eles todos com muito medo, com muito cuidado, acho que tinha até um teleprompter para ele não falar nenhuma palavra que pudesse confundi-los, ou seja, confundindo até o Estado de Israel de 5 mil anos atrás com o Estado de Israel agora. Uma coisa meio assim alucinante. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Isso. Eles querem, sabe, continuar muito forte. Não é só no Brasil, não. É no Brasil, na América Latina, na Europa inteira, eles estão ganhando o corpo. Negando o quê? Negando a democracia, negando as instituições, ou seja, e falando as maiores barbaridades possíveis. Eles não têm... Teve discurso contra a vacina no Não, eles não têm nexo, eles não têm limite. Teve uma hora da entrevista que o presidente Lula olhou assim e disse: Bolsonaro, domingo na Paulista, estava muito pianinho. Pianinho é uma linguagem assim, que a gente está bem suave, né? bem soft, bem light, né? Bem mansinho e tal. É engraçado. O presidente Lula já está, nesse instante, em Georgetown, que é a capital da Guiana. Vamos ver a agenda, então, presidencial para hoje. O presidente embarcou às 8h30 da manhã, com destino a Georgetown, onde chegou por volta das 11h10. Almoça e, em seguida, participa de uma sessão especial com chefes de governo da comunidade do Caribe. Depois, o presidente tem uma reunião bilateral com a primeira-ministra de Barbados e, em seguida, uma reunião trilateral Brasil, Suriname e Guiana. Essa é a agenda oficial para o dia de hoje. Uma viagem curta, né? 2 horas e meia de Brasília até Georgetown. Está pertinho, está pertinho. É fronteira com o Brasil. E o governo finalmente publica uma medida provisória, aquela história da desoneração. Você lembra? A MP que foi enviada, foi publicada, melhor dizendo, logo no finalzinho do ano passado. Houve aquele quiprocó, aquela rixa com o Congresso, o presidente da Câmara reclamou, do Senado também, e Lula disse: vamos consertar essa situação. Agora, na MP que está sendo divulgada hoje, aliás, é notícia em toda a imprensa nacional, e a gente vê aqui, o governo edita MP que reverte a reoneração da folha de pagamento. O projeto agora vai para o Congresso. Essa reversão atende ao acordo político firmado pelo governo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e naturalmente também com Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Mas na MP, eu dei uma olhada agora há pouco, fica fora da prorrogação da desoneração o PES, que é aquele programa do setor de eventos, e as prefeituras municipais. Aí a chiadeira dos prefeitos vai ser grande. Vem rebordosa, como se diz. Vem discussões no Congresso outra vez. A gente sabe que a coisa não será muito pacífica nem muito pacata, não. Mas quem falou hoje cedo sobre essa questão foi o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, e a gente vê agora. O presidente da República deve subscrever esse caminhamento antes de viajar para Georgetown, né? Devemos ter 2 encaminhamentos, né? A medida provisória, a reedição do aspecto da medida provisória que trata de desoneração e reoneração, retirando isso da medida provisória, e o encaminhamento do projeto de lei em regime de urgência que tratará do tema da reoneração e desoneração. MP
1202 se manterá. A parte necessitará provavelmente ser retirada da 1202 o tema da desoneração, e para isso seria necessário uma outra medida provisória nesse sentido, já que o projeto de lei não cumpre efeito imediato a partir de sua edição. Os termos do projeto de lei deverá ser ipsilítere os termos que estão na MP. Por óbvio, há posições diferentes no Congresso. Então vamos para o debate no Congresso. Eu estou achando o senador Randolfo Rodrigues meio triste. Ao contrário do presidente Lula, que a gente viu antes, que está bem alegre, o semblante bem descontraído, Randolfão, como chama aqui Reginaldo, está meio borocochô, não notou não, assim, falando meio para baixo, né? Meio para baixo, está com algum problema existencial, como diz um amigo meu. O ex-presidente Jair Bolsonaro baixou hoje de manhã ao hospital em São Paulo. Check-up geral, possibilidade de uma outra cirurgia com o doutor Macedo. A imprensa nacional também destaca Bolsonaro, presente ao hospital. Ex-presidente tem avaliação médica e pode precisar de uma nova cirurgia. Já passou por 4 cirurgias, né? No último check-up não houve a necessidade e ele ainda está no hospital. Essa avaliação será feita hoje durante todo o dia. E ontem à noite, conforme nós anunciamos na coluna de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral teve uma sessão onde saíram pelo menos 12 resoluções para as eleições desse ano. A imprensa hoje também destaca, tem uma foto da sessão de ontem. O TSE proíbe deepfake. O que é deepfake? É aquele artifício, digamos assim, para todo mundo entender, onde o sujeito bota a minha voz dizendo uma coisa que eu nunca disse. Inclusive a expressão labial aparece direitinho. Então, isso aí é uma espécie próprio da inteligência artificial. Exatamente. Né? Ampliando responsabilidades das Big Techs, que são as empresas de tecnologia, Google e as outras mais que tem por aí. Então, são muitas as resoluções. A gente lembra que a eleição vai ser presidida, em termos de TSE, pela ministra Carmen Lúcia, que também se pronunciou sobre o assunto. Não vai ser fácil. A Justiça Eleitoral, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes disse ontem, vai agir com mão de ferro para tentar, pelo menos, bloquear qualquer tipo de enrolada, qualquer tipo de falcatrua, digamos assim, nas eleições. E Flávio Dino? Flávio Dino estreia hoje, agora à tarde, no plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Ele já participou de alguma coisa virtualmente, mas hoje vai ser a primeira sessão dele, vestindo a toga, sentando na cadeira, onde vai ficar pelo menos durante uns 20 anos ou mais, e chama a expectativa porque é um cidadão muitíssimo preparado, que sabe usar bem a palavra, e naturalmente a sociedade espera grandes embates dele no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Por falar em grandes embates estão acontecendo por aqui também nos bastidores da política paraibana. A ex-prefeita de Guarabira, Léa Toscano, deixou o PSDB, fez o anúncio oficial. A filha dela, Camila Toscano, que é deputada estadual, continua no partido. Léa deve se candidatar a prefeita de Guarabira. Isso gera muito mochicho, porque foi que saiu. Ela divulgou a nota, parece que não se sentiu muito satisfeita com a nova direção partidária em termos de Estado, mas o fato é que comunicou que deixa a legenda. É um desfalque, né? Sim. Que é uma figura muito tradicional, desde o marido dela, o saudoso Zenóbio Toscano, né? E a filha fica, mas ela E dizem que ela está bem nas pesquisas lá em Guarabira, né? Parece muito bem, é muito bem colocada. A verdade é que o PSDB definha em nível nacional e em nível estadual igualmente. Pois bem, e por aqui, aliás, tem um outro quiprocó que merece registro, ainda em termos de política paraibana, que é um disse-me-disse envolvendo o presidente do PSB em nível de Estado, que é o deputado Gervásio Maia Filho, com o presidente do partido na capital, e hostes, pessoas ligadas ao governador João Azevedo, que é do mesmo partido. Tibério Limeira fala de um lado, o Ronaldo Guerra se pronuncia de outro, o próprio Gervásio Maia Filho também. Parece que está precisando uma reunião para afinar o discurso, né? Para que todo mundo use a mesma linguagem. Por aqui, o presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Marinaldo Cardoso, disse que está se sentindo muitíssimo incomodado, expressão utilizada por ele, com pessoas que estão duvidando da sua fidelidade, digamos assim, ao prefeito Bruno Cunha Lima, e perguntando: você está com Romero ou está com Bruno? Ele disse que não pode encontrar Romero Rodrigues, que alguém liga para mim só, Marinaldo está com Romero. É confusão. É complicado. Muita confusão. E a Câmara ontem derrubou o veto do prefeito Bruno Cunha Lima, o veto àquela emenda na LDO, onde os vereadores
colocaram lá as emendas impositivas, a confusão se generaliza mais uma vez porque o veto foi derrubado. Vai correr o prazo e aí o presidente da Câmara vai ter que promulgar alguma coisa nesse sentido e os aliados mais próximos do prefeito Bruno Cunha Lima já disseram que vão recorrer ao Poder Judiciário. Vai ser judicializado, né? Câmara derruba veto de Bruno à emenda à LDO. É confusão pela frente. Paraibanos em Portugal, o governador João Azevedo continua com a comitiva, recebendo pessoas, recebendo autoridades de vários países europeus e alguns países africanos, e mostrando as potencialidades turísticas e alguns produtos da Paraíba. Temos aqui uma fotografia de mais um encontro do governador, senadora Daniela Ribeiro, Rosália Lucas e outros paraibanos. E tem a parte que tem um amigo nosso aqui da televisão que disse que foi a parte que ele mais gostou. Sim. O governador João Azevedo expondo a legítima cachaça paraibana para os europeus. As garrafinhas ali, você está vendo? Aí o nosso querido Marcelo Mendes disse, foi a melhor parte que eu achei. Com certeza. Nosso diretor Marcelo Mendes. Vamos à Boca Maldita de hoje? Vamos embora. A Boca Maldita é sempre um trecho ou um corte, um recorte do que mais se comenta no calçadão durante as manhãs. Os assuntos do dia. E na manhã de hoje era a entrevista de Lula, que estava na pauta de todo mundo que estava por ali, tomando cafezinho, batendo papo, falando dos jogos que vão acontecer, do 13 hoje em Natal, a situação do Campinense, e o pessoal falando sobre Lula ontem na Rede TV. O trecho onde Lula disse que Bolsonaro foi derrotado, mas precisa derrotar o bolsonarismo, e quem fala asperamente com o jornalista deve ser chamado de 171, ganhou as bocas no calçadão e a gente reproduz agora. Porque, veja, o Biden derrotou o Trump, mas não derrotou, sabe, a extrema-direita. Ela está viva. Aqui no Brasil a gente derrotou o Bolsonaro, mas ainda é preciso derrotar o bolsonarismo, que é aquele fanático, aquele que acredita em tudo, aquele que, sabe, ofende as pessoas, aquele que xinga as pessoas. Eu tenho uma tese que é o seguinte: se um dia você entrar num bar com a tua esposa e um cara, porque você é um jornalista sério, te xinga, você pode abrir um processo que aquele cara é bandido. Uma pessoa séria e honesta não falha uma. jamais atacarão alguém. Então, se um cara te xingar, pode tirar a fotografia dele e denunciar, porque ele é um 71. Ele tem alguma coisa de estelionatário na vida dele. 171. Você vê que o pessoal do calçadão assiste às entrevistas das autoridades, assistiram a do presidente Lula, e o comentário é assim hoje: quem é 171? Quem é que está chateando o jornalista por aí? Imagina. Foi a boca de hoje, Anchieta. Isso aí, Paulo. Muito bom. Um lembretezinho: teremos basquete na sexta-feira, Na sexta-feira teremos basquete de novo, né? Mais uma semana com basquete. Teremos basquete, então o ponto a ponto inédito fica suspenso, a gente provavelmente coloca uma reprise, né? Isso. É isso que nós estamos resolvendo, isso então. mesmo. Até amanhã, Anchieta. Ok, Paulo, até amanhã. Bem, chegou a hora de acompanhar as novidades